Bem-vindos a mais um vídeo do canal Conhecimentos da Humanidade. Esse é mais um vídeo que eu estou fazendo analisando a arte de arcanos menores. Hoje é a vez do 2 de espadas. Se esse é o primeiro vídeo que você está assistindo, fazendo essa análise dos arcanos menores, é importante que você saiba algumas coisas. Primeiro, eu vou tentar ter um viés psicológico. Na verdade, eu vou ter o meu próprio viés de psicólogo, olhando a arte do nosso tarô, do tarô do Conhecimentos da Humanidade. Se você não sabe, nós temos um tarô que foi feito por 22 artistas, e hoje, então, eu escolhi o 2 de espadas. Eu escolhi alguns arcanos que mais me chamam a atenção, já fiz alguns, esse é sobre o 2 de espadas. Então, esse aqui é o nosso arcano. Ele é representado, o 2 de espadas, de várias maneiras diferentes por outros artistas. Comum até você achar essa espada cruzada, só que de formas diferentes. E antes de dar a minha visão, a minha análise sobre a arte do artista, que nesse caso é o Altererto, é o codinome do artista que fez os arcanos menores, os numerais de espadas para a gente. Então a gente deu ali uma ideia e ele executou. Nos arcanos maiores, ele fez o nosso eremita. O nome dele é Rafael, mas esse codinome é Altererto, onde vocês encontram ele também. Rafael Erto. Bom, vamos falar um pouco do que é o 2 e o que é o 2 de espadas? O 2, em geral, ele vai representar a dualidade. Isso eu estou falando tradicionalmente, não estou nem falando ainda sobre a minha visão. Ele tem essa ideia de duas ideias, duas questões, dicotomia. Então sempre vai carregar um pouquinho disso. E aí eu estou pegando dois livros aqui para contar tradicionalmente o que o 2 de espadas pode representar. Um deles é um livro da Dark Side, chamado Bíblia Clássica do Tarô, da Raquel Polack, e o outro é o livro da editora Alfabeto, escrito pelo Claudinei Prieto, Rituais de Magia com o Tarô. E eles não são exatamente iguais. Olha só que interessante. A Bíblia do Tarô fala o seguinte, que o 2 de espadas é sabedoria intelectual, diálogo de alto nível, fala que em Rider-Waite tem a ver com o afastamento deliberado de qualquer envolvimento externo, seja para evitar comunicação ou para despertar qualidades internas, como na meditação. E no livro do Ritual de Magia com o Tarô, ele fala sobre bloqueio, decisão, negação, traz como palavra-chave o equilíbrio e vou ler um pedacinho do texto, que é o seguinte: silenciar aqueles que caluniam, revelar os verdadeiros pensamentos e sentimentos de si mesmo ou do outro, conectar-se honestamente com outras pessoas para que a verdade seja falada. Então, de alguma maneira, eu vejo diferença, mas quando a gente fala sabedoria intelectual de alto nível, aí revelar os verdadeiros pensamentos, tem a ver com verdade, achei bem interessante. A forma com que a gente expressou ou pediu para o artista expressar deu esse resultado. O Rafael, o Walter, ele expressou dessa maneira aqui, espada cruzada, duas espadas cruzadas e um exército lá atrás. Então quem empunha uma das espadas é representante de um dos exércitos, o exército branco, e a outra espada, o exército azul, também tem esse representante segurando essa espada aqui na frente. Então é um embate, é essa dicotomia, é essa dualidade que vai vir às vias de fato. Essa batalha vai acontecer. E a gente pode, olhando para essa tradição, olhando para esse significado, a gente pode entender isso justamente como esses dois opostos entrando em contato. O que a gente pode traduzir em outros meios, que não o da batalha, no diálogo, na conexão com pessoas. E aquilo que for verdade, verdadeiro, vai prosperar, vai ganhar essa batalha. Vou chamar o Alter Erto de Rafael, tá? O Rafael, então, ele decidiu expressar isso de uma forma muito interessante, porque você tem uma visão do campo de batalha bem afastado, então você vê esse campo acidentado, esse campo, essa terra num terreno que parece que está meio desolado, já é um terreno meio infértil, apesar de parecer ter um pouco de verde ali, né? Alguma coisa, um musgo, alguma coisa assim. Está bem acidentado, tem uns buracos ali, uma erosão.
Mais ao fundo, mas não muito ainda, você vê os 2 exércitos, né, os estandartes ali diferentes, esse emaranhado de gente que parece uma grande confusão, e essa fumaça saindo, né, provavelmente representando a velocidade com que eles estão indo. Até interessante porque quando eu olho para isso, de alguma maneira parece que eles estão freando. Sabe quando você está correndo ou numa animação, num desenho, tem alguém que está freando e aí esse freio faz com que a fumaça suba de determinada maneira? Então eu vejo um pouco disso, como se tivesse parando. Me lembra esses desenhos mais antigos, sei lá, Pica-Pau, alguma coisa assim, quando um cavalo vai chegar perto de um precipício e aí sobe aquela fumacinha meio desse jeito, assim. Então me lembra um pouco isso. Esse embate está para começar, mas opa, peraí, antes de começar de fato, vamos olhar para o que está acontecendo. Essa é uma análise minha, não necessariamente foi isso que o artista quis representar, mas eu olho dessa maneira. Mais ao fundo, num nível mais distante, nós vemos montanhas, uma região mais alta ali ao fundo, né, uma cordilheira, que eu consigo facilmente imaginar ela tomando toda essa região como se fosse uma grande tigela, né? Uma, uma região realmente bastante cercada por montanhas, por uma cadeia de montanhas, e a gente consegue ver o céu, a gente consegue ver as nuvens, e a espada, as duas espadas que estão cruzando, elas chegam nas nuvens. E eu acho isso muito interessante, porque de alguma maneira existe aqui também uma conexão espiritual, uma conexão com a verdade, daquilo que está nos céus, daquilo que é divino. Eu falo também porque em outras análises de outros arcanos menores que não necessariamente tinha a ver com isso, eu falei dessa conexão, e aqui eu trago de novo essa conexão com o essencial, essa conexão com o que há de mais sagrado dentro de nós, dentro dessa batalha. E eu vejo muito como uma batalha interna, como as nossas batalhas internas, né? Essas espadas que são grandes pontas, grandes setas que estão mirando o céu, as duas, só que cruzadas. Afinal de contas, qual é o melhor? Qual é o lado que eu vou tomar? Qual é a decisão que eu vou ter? O que vai acontecer a partir daqui? E, claro, tem uma questão de decisão, no próprio livro do Claudinei ele traz uma questão de decisão, mas, além disso, você tem uma comunicação, né? Você tem essa conexão entre os dois. Vai ter que ter esse embate, vai ter que ter essa discussão ou esse diálogo para alguma coisa acontecer. E quando eu vejo essa fumaça do jeito que eu falei para vocês, né, como se fosse os dois freando, eu facilmente começo a contar uma história para mim mesmo que eles saíram do cavalo e, de alguma maneira, eles começaram a discutir o que talvez tenha a ver com o outro livro, né? Com o tarô, com a Bíblia do Tarô, que é Diálogo de Alto Nível. Então, não sei, eu consigo ver isso e foi meio coincidente. Eu não tinha lido esses dois livros há muito tempo, mas eu já tinha essa percepção quando eu olhava para o tarô. E repito, isso não necessariamente tem a ver com o que a carta significa, mas eu quero trazer um pouco da minha percepção para vocês. É interessante ver as espadas também, de alguma maneira parecem espadas já usadas, elas não estão intactas, dá para ver ali pequenas rachaduras, manchas que podem ou não ser só da luz, né, uma sombra, mas dá para ver que já tá usado, já foi calejado. Essas discussões acontecem, não é de hoje, não é uma batalha que se iniciou agora. E esse descampado, esse terreno acidentado, erodido, mostrando um pouco também que até o momento, enquanto há essa dicotomia, não há muita fertilidade. Há uma conexão com o divino, há essa questão da verdade tentando ser alcançada, mas na verdade ainda está infértil. Quem sabe o pós-conflito seja mais fértil. Algo aconteça a partir daí. Então esse dois de espada, para mim, com essa imagem, representa, sim, esse diálogo com esse outro lado, esse conflito que do jeito que tá, não tá bom não. Do jeito que tá, não tira nada de bom. Mas esse conflito ele é importante. Esse conflito não pode ser negado, negligenciado ou evitado. Ele precisa acontecer para finalmente
decisões serem tomadas, uma conexão acontecer, quem sabe de fato esse espiritual que é possível ver, né, se aproxime um pouco mais. Tem uma última coisa que é as mãos. O fato de não aparecer um guerreiro, de não aparecer alguém, me traz uma questão de despersonificação, no sentido de não é necessariamente um indivíduo que está ali, mas é uma ideia, não é um ser específico, mas é algo mais generalista, mais global. Você só está vendo duas mãos, então são pessoas, são personagens, só que você não vê exatamente. E de alguma maneira, como está em primeira pessoa quase, né? Você está olhando para essas espadas, dá a impressão até que você poderia estar empunhando uma ou outra. Eventualmente até, sei lá, as duas, né? Se colocando assim, você está fazendo isso. Você está colocando uma espada na frente da outra. Eu consigo perceber isso também, eu consigo ter essa ideia. E do meu ponto de vista até, essas pessoas estão segurando a mão, a espada com a mão esquerda, né? O que é bem interessante, as duas. Essas duas pessoas estão segurando a espada com a mão esquerda. Você vê pelo dedão e pela mão que está virada. Então, quem está do lado direito não dá para ver o dedão. Então, isso só pode ser feito com a mão esquerda. E do outro lado, a mesma coisa. Está aparecendo o dedão e a palma da mão de quem está do lado esquerdo. Então, isso significa que é a mão esquerda também. E a mão esquerda ela já foi associada ao que era estranho, ao que era demoníaco, afinal de contas, em certa época, tudo que era estranho, tudo que não era habitual era demoníaco, mas também tem a ver, tem muita relação com a intuição, com um olhar diferente para as coisas, com um pensar diferente, tem a ver com esse diferente. E de certa maneira até muito associado às artes, né? Tem essa superstição muitas vezes de quem é canhoto tem uma facilidade com as artes, isso não significa que é real. Então tem uma questão da facilidade em lidar com o subjetivo. O esquerdo também tem a ver com o inconsciente. Essa ideia de que não necessariamente essa luta é objetiva pode estar presente nessas mãos esquerdas empunhando essas espadas, que é um grande símbolo de poder, é também um símbolo fálico e é uma seta. Então esse direcionamento de poder, direcionamento da vontade, que é o que pode ser uma espada, está numa encruzilhada ali, está cruzada e apontando para o céu. Na real, não é nem contra o outro necessariamente, mas buscando esse divino. O que você acha da minha visão? Viajei muito, na sua opinião? Deixa aqui nos comentários o que você vê e o que você acha do nosso tarô, do nosso arcano 2 de espadas. Beijo no seu coração e até a próxima.